Neste computador. Pronto. Então vamos lá, começando a nossa aula sobre o impacto do trauma no cérebro e no corpo. Eu sou psicóloga Michele Becker, já trabalho com isso há mais de 10 anos, e claro que a gente está sempre aprendendo, né, cada vez mais. Então, eu vou me apresentar e falar um pouquinho da minha trajetória. É, então, além dessas formações, eu também sou a mamãe da Milena, minha esposa do Mar. E a minha trajetória acadêmica, então, transitou por vários locais, né? E agora eu vim parar nesse lugar, né? Que eu chamo de esse lugar de entender mais sobre as neurociências, né? Que a gente tem mais de um tipo de neurociência. A neurociência afetiva atualmente é a minha paixão. Então, venho estudando bastante sobre neurociência do comportamento, sobre neurociência afetiva. Tenho uma especialização em saúde mental integrativa. Também trabalho com neuropsicologia, avaliação psicológica e um mestrado em gerontologia biomédica. Aqui tem um pouquinho do meu, da minha história, né? Eu trabalho atualmente no consultório, né? Com atendimentos presenciais e online. Eu também trabalho, atualmente num CAPS de álcool e drogas, né? Estou migrando para um ambulatório da dor, justamente para poder trabalhar um pouco mais com a psicologia em si, ambulatorial, né, clínica, enfim. E também porque dor crônica é um coletivo de traumas, né? Então, estou indo para um lugar onde eu posso aprimorar um pouco mais a minha clínica lá, né, com esse público. E paralelo a isso, então, no consultório, eu já desenvolvi alguns projetos em parceria com outras psicólogas. Então, um deles é esse baralho, que chama SOS Desatando Traumas, um guia para situações de urgência e emergência psicológica. Nesse baralho, a gente trabalha várias técnicas, né? Tem toda uma explicação também sobre como funciona a formação, né, dos traumas, o que que acontece no corpo, quais são os tipos de trauma, enfim. E também técnicas para que os profissionais ou até mesmo as próprias pessoas possam utilizar em momentos de crise, né? São técnicas, a maior parte delas são técnicas de grounding, né? Que são as técnicas que a gente chama de aterramento, que são para tirar as pessoas da crise, né? Para fazer com que o sistema nervoso dela volte a um estado de equilíbrio e, e ajudar, enfim, ela a se autorregular. E a gente também tem um aplicativo SOS Desatando Traumas, ele está disponível tanto para iOS quanto para Android. Então, se vocês buscarem lá né, na Play Store ou na Apple Store, enfim, por esse nome vai estar lá. Ali a gente tem uma, várias técnicas também, aí que são mais vídeos, né, em que eu pessoas com as técnicas para que a própria pessoa possa ir ouvindo, enfim, né, e ajudar ela a tirar ela da crise. Também sou coautora de uma revista que chama Desatando Traumas, e nessa revista a gente tem muitos profissionais, não só psicólogos, mas outros profissionais de saúde que trabalham com trauma, direta ou indiretamente, né? Então, o trauma, ele pode ser muito maior do que a gente imagina, assim, né? Existem muito mais nuances. Então, cada mês a gente tem, né, a gente tem mais ou menos uns 10 artigos, assim, que são postados e vale a pena dar uma olhadinha, assim, se vocês tiverem um tempinho para isso.
E agora, eu queria, antes da gente começar a falar sobre o que acontece no nosso sistema nervoso, eu queria convidar vocês para todos fazerem uma prática. Então, eu vou pedir para que vocês possam sentar num lugar confortável ou deitar, um lugar onde vocês tenham apoio dos pés, né? O apoio na cadeira, enfim. E aí, vou convidar vocês gentilmente para que possam apoiar as mãos de vocês sobre as coxas, fechar os olhos um pouquinho e prestar um pouquinho atenção na respiração de vocês. Prestem atenção no corpo de vocês. Se vocês observam que a respiração de vocês está um pouco mais rápida ou não, temperatura do corpo, estão tomando consciência disso, respirando bem devagar. Não é necessário respirar rápido, forte, não puxar muito ar, apenas mantenham o mesmo ritmo. E agora, ainda com os olhos fechados, pedindo para vocês irem deixando vir à mente de vocês uma imagem de um lugar seguro e calmo. Deixem o cérebro de vocês ir criando essa imagem. Pode ser numa praia, nas montanhas, num lugar que vocês já estiveram ou imaginem estar. Só observe. Para quem tiver com o áudio aberto, por favor. Respirem fundo. Observem e explorem todo esse lugar. Observem os sons, os cheiros, as texturas, a temperatura.
Vão observando como é que vai ficando o corpo de vocês, quando vocês vão para esse lugar. Se alguém sentir algum tipo de sensação desconfortável, talvez seja interessante se mudasse esse lugar, que provavelmente o cérebro de você está bloqueando uma sensação agradável de relaxamento, provavelmente porque tenha talvez alguma memória associativa aí que esteja bloqueando isso, ou uma memória de alguma situação que não é tão confortável. Então, se alguém tiver, vai buscando um outro lugar e trazendo, tomando consciência no corpo, uma experiência. Alguém teve alguma dificuldade, pode falar aqui no chat. Se não tem, vocês vão só perceber o corpo de vocês. E agora todo mundo vai abrir bem devagar os olhos, vai olhar aqui para mim, vai ficar com com essa situação, essa imagem na cabeça. E a gente vai fazer esse movimento aqui e vamos formar uma borboletinha. Ó, vamos cruzar as mãos aqui e vamos aproximar perto do peito. Ou então, para quem for difícil fazer isso, pode dar um abraço grande, assim, cruzar os braços aqui. E agora a gente vai bater as asinhas da borboletinha alternadamente, bem devagar, encostando no próximo aqui das escápulas. Vamos respirar fundo, com os olhos fechados, e vamos conectar com o nosso lugar seguro. E vamos bater as asinhas da borboleta bem devagar. Pá, pá, pá. Direita, esquerda, direita, esquerda. Ok. Agora a gente vai respirar com o nariz, vai inspirar bem forte, encher o pulmão de ar e vai soltar todo o ar. Pode abaixar os braços. Vocês vão observar como é que está o corpo agora. Quem tiver sentido uma sensação de relaxamento, foca a atenção em qual é a parte do corpo que está sentindo mais esse relaxamento. Peito, é as mãos, é a pontinha da cabeça, os pés. Vejam se tem uma parte que parece que está mais formigando. E agora a gente vai prestar atenção nessa parte que está assim, mais relaxada, ou no corpo inteiro, se assim estiver. E a gente vai fazer mais uns movimentos de novo, como focar a atenção lá naquele lugar, aumentar as cores do lugar, os cheiros, todos os sentidos.
E vai trazer também essa sensação do corpo que vocês estão sentindo agora. E vamos fazer mais uns movimentos com a borboletinha. Bem devagar. Pá, 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 pá. Bem devagar. Levanta a mão. Hum. Agora a gente vai desfazer a borboleta e vai inspirar de novo todo o ar que conseguir. E vai soltar de uma vez só. Todo o ar que tem no pulmão. E aí a gente vai observar como é que fica o corpo. E veja se a sensação de relaxamento aumentou. Se parece que mais partes do corpo também parecem estar mais relaxadas. Só observe essa sensação. Mantenha a sua atenção focada no seu corpo, na imagem desse lugar, seu lugar. E agora deixem vir à mente de vocês uma palavra que simbolize esse lugar, que simbolize algo que vocês estejam sentindo, o que ele representa para vocês. Observem como fica o corpo de vocês quando vocês trazem essa palavra. Digam em voz alta aí para vocês essa palavra, ou sussurrem, ou falem mentalmente. Observem o corpo de vocês. Agora, de novo, observem a sensação do corpo. Tragam essa palavra à sua mente e a imagem desse lugar. E vamos de novo fazer um movimento para a borboletinha. Bem devagar, tá? Todo mundo vai inspirar agora bem fundo. Vai soltar o ar e observar como é que fica o corpo.
E aí, como estão? Coloquem aqui no chat para mim, me digam como é que estão se sentindo. Todo mundo conseguiu relaxar? Tá todo mundo aí? Ninguém dormiu? Tranquilidade, tudo bem, a Fabiane? Me sinto mais conectada. Ótimo. Tem mais. Muito bem, relaxei de uma maneira que não me falava. A palavra foi ameno. Uhum. Uma paz interior muito grande. Ah, que legal. Muito bom. Eu adoro essa técnica. Essa é uma técnica do MDR, e a gente vai falar mais tarde sobre isso. Buenos. Alguma dúvida sobre a técnica, sobre o que a gente falou aqui? Vou começar então. É muito simples, né? A gente pode. A ideia é, é a gente fazer esse aqui, é o abraço da borboleta que a gente chama, tá? Então a gente pede para o paciente ou a gente mesmo, né? Quando quer se autorregular. Então, primeiro vai focando no corpo, né? A gente ativa várias áreas do cérebro quando eu tô dizendo, ó, pensa aqui na cor, pensa no que tu tá sentindo, pensa como é que tá o teu corpo, né? Que tu tá vendo, enfim. E aí eu ativo várias áreas do meu cérebro ao mesmo tempo, né? E isso é neuropsicologia, né? A gente faz isso, e quando a gente faz esse movimento aqui, a gente está estimulando o cérebro bilateralmente, né? E aí esse monte de coisa junto dá um bugzinho assim no cérebro, e aí a gente consegue relaxar. Então, o que que a gente vai, já que tá todo mundo relaxado agora, né? Eu vou ir falando um pouco sobre esse tema, que é um tema apaixonante, mas também ele é um tema que merece muita atenção, assim, porque se a gente não cuidar dos nossos traumas, né, as consequências podem ser catastróficas. Então, vocês vão ver em seguida. Então, é importante a gente saber sobre os traumas, né? O que são os traumas. A gente vai ver que a ideia que a maior parte das pessoas tem é sobre os traumas de choque, né, que são os traumas grandes ou de catástrofe, e esses são só uma pequena parcela de todos os problemas que nós vamos encontrar no consultório ou na nossa vida, né? E a gente aqui vai falar um pouquinho sobre como eles atuam no cérebro e no nosso corpo, tá? Para vocês entenderem um pouquinho sobre a neurobiologia. Então, por que que os traumas são importantes? E por que que vocês vão ver aqui por que que é importante a gente estudar desse ponto de vista, né, da abordagem formada no trauma, para a gente entender por que que os tratamentos tradicionais, baseados na fala, são superficiais para a resolução de traumas psicológicos. Ah, Michele, mas eu faço terapia há muito tempo, com uma abordagem tradicional, e isso me ajuda bastante. Tá bem. E isso te ajuda a entender sobre o que aconteceu contigo, né? As raízes disso, as relações, da onde isso veio, enfim. Mas isso não tira a sensação que ficou guardada no seu cérebro e no seu corpo por você ter passado por essa experiência. Não adianta a gente dizer que os traumas são resolvidos somente com conversa, tá? Não estou reduzindo, né, as terapias tradicionais, enfim, né?
mas elas têm uma limitação para algumas coisas, né? Elas têm uma indicação, obviamente, mas para os traumas psicológicos elas acabam não indo com uma certa profundidade. Aí, né, como diria o nosso saudoso Freud, o que não se resolve se repete, né? Então as coisas vão para outro lugar. E com muita frequência a gente escuta no consultório, né, dos pacientes dizendo isso. Ah, mas eu ainda sinto, né, que eu não consigo resolver minha insegurança, eu não consigo sentir que eu sou amada, enfim, apesar de eu entender que lá minha mãe, o meu pai, enfim, não puderam, não quiseram, não isso, não aquilo, enfim, né? Eu não consigo, porque a gente tem uma resposta fisiológica, né? Então, a gente vai entender aqui por que que algumas terapias são mais indicadas e a gente tem indicações neurocientíficas para isso, tá? A gente está falando de correlatos neuropsicológicos que embasam essa indicação. A gente não está falando, né, de, porque eu gosto mais disso, ou, né, ou uma parcela de pessoas tem uma preferência para esse tipo de tratamento. E sim que a gente tem vários correlatos neurocientíficos, vários estudos mostrando o que acontece no cérebro quando as pessoas têm trauma. Então, a gente precisa trabalhar na clínica com tratamentos baseados em evidências. E as evidências estão aí nos mostrando que a gente precisa entender sobre neurociência afetiva para a gente conseguir ajudar as pessoas que vêm nos procurar. E também, obviamente, que a gente está passando por um momento onde muitas pessoas vão ter traumas, né? Muitas pessoas já estão com muitos traumas, né? E os traumas, eles impactam o nosso sistema nervoso como um todo. Todo o sistema nervoso fica abalado. E eles afetam a conexão que a gente tem com as coisas, com as pessoas, a relação, né, da vítima, da pessoa que passou por uma situação traumatogênica consigo, com o mundo, enfim, é um impacto geral, né? Um estrago na vida da pessoa, muitas vezes. Então, é importante a gente saber sobre trauma e entender que os traumas, eles são respostas a acontecimentos que ocorrem em nossa vida. Então, o trauma não é o evento em si, não é assim, por exemplo, né, a gente estava falando da enchente, não é a enchente, não é a minha mãe dizendo que eu não presto, né? É o que aconteceu dentro de mim por causa disso, né? Então, traumas são respostas a esses acontecimentos que ocorrem na nossa vida e que ou são fortes demais, ou são cedo demais, ou são rápidos demais para um organismo. Então, quando uma coisa é muito intensa, muito cedo, né? Então a gente vai ver que quando um trauma acontece com uma criança, né? Apesar de a criança ter mais neuroplasticidade, se ela não tiver um, um terreno que ajude ela a conseguir, né, se reerguer disso, assim, as consequências são muito ruins, né? Se ela não conseguir fazer esse crescimento pós-traumático, então isso vai abalar as estruturas dela, enfim, dali para frente. Então eu sempre digo isso, assim, né? Essa é uma madeira com alguns pregos. Então, trauma, gente, se eu pegar um martelo e dar uma martelada nesse prego com muita força, ele vai descer, né? E se eu der várias marteladinhas, ele também vai descer. Então, trauma é isso. É essa coisa forte que vem, né? Ou se eu ficar martelando muito, ele também vai me machucar, né? Então, acho que essa metáfora explica bastante sobre o processo de traumatização, assim.
E aí tá o Gabor Maté, que é a sumidade no trauma, né? E ele fala isso, que trauma não é o que acontece com você, e sim o que acontece dentro de você com o que aconteceu com você. Essa é uma frase icônica dele, né? Ele tem alguns livros que são muito interessantes, assim, né, para quem quer saber um pouco mais sobre ele, o Bessel van der Kolk também são outros autores que falam bastante sobre o Peter Levine também, enfim. Então, alguns dos autores que falam bastante sobre essas relações do trauma, assim. Então, aqui a gente vai falar sobre os tipos de trauma. Os tipos de trauma, um trauma ele pode ser agudo, né? Geralmente com um único evento, um desastre, uma agressão, enfim, algo que vem e rompe, assim, né? Eu tô na tranquilidade, e aí, de repente, né, um assalto, enfim, ou de repente, sei lá, uma catástrofe, enfim, uma agressão, enfim. Ou crônico, então, onde várias vezes acontecem repetidamente, né, como abuso, negligência, violência doméstica, bullying. Ele pode ser considerado complexo, então, quando ele é uma combinação de agudo e crônico, né? Então, quando o paciente ou a pessoa traz um evento, né, que ela está vivenciando ali naquele momento, por uma questão, enfim, que desorganizou ela, mas normalmente, se a gente vai fazer uma boa anamnese, vai ir ajudando o paciente a ir destrinchando as coisas, a gente vai entender que lá atrás sempre tem outras coisas que a gente tem que também, que merecem nossa atenção. Então, esse último tipo de trauma, que é o trauma vicário, que é um tipo de trauma muito comum, inclusive, porque trauma também não é, gente, só quando a gente vivencia a situação, né? É também quando a gente tá perto, né, daquilo ali, quando a gente sabe de uma notícia, enfim, né, que tem algum tipo de relação com a gente, enfim, né? Então, quando eu não vivencio o trauma em si, mas eu vivencio o trauma em outras pessoas. Então, profissionais de saúde, policiais, são, né, e pessoas que atendem, profissionais de saúde, enfim, que trabalham, né, com mais diversas áreas, enfim, eles estão mais propensos a estarem, né, se traumatizarem vicariamente por conta disso. Então, ninguém está livre, né, disso. E agora eu queria conversar com vocês. Eu não sei se vocês já conhecem o estudo ACE. O estudo ACE é um estudo muito, muito conhecido já há bastante tempo. E eu queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho enquanto eu falo sobre essa história. E eu vou pedir para que vocês se conectem, larguem um pouquinho aí quem está anotando, enfim, fechem os olhos. Esse estudo começou em 1995. Havia um médico que se chamava Dr. Vincent Felitti. Ele era responsável por um departamento de medicina preventiva da Kaiser Permanente, que é uma companhia de seguros dos Estados Unidos. E ele tinha um programa para tratar a obesidade. E ele percebeu que as pessoas, né, os seus pacientes, tinham uma taxa de abandono muito grande, de 50% dos participantes. E isso intrigava muito ele, assim, porque ele não entendia por que as pessoas estavam, de fato, né, emagrecendo, ou estavam melhorando, e ainda assim elas abandonavam o tratamento.
E aí ele começou a analisar as fichas dos pacientes que abandonaram e notou todos eles nasceram com um peso normal e ganharam peso repentinamente, estabilizando em um novo peso mais elevado. Se perdiam peso, acabavam recuperando e às vezes até ganhando mais. Para entender o que estava acontecendo, o Dr. Felice então decidiu fazer entrevistas com essas pessoas, fazendo algumas perguntas padrão para elas, sobre o histórico de peso nas diferentes fases da vida delas. E ele começou a fazer essa entrevista estruturada e perguntar: quanto você pesava quando você nasceu? Quantos quilos você tinha quando iniciou o segundo grau? Quantos quilos você tinha quando você casou? Em um momento, ele fez uma pergunta errada para uma senhora, perguntando quanto ela pesava ao iniciar a vida sexual dela, em vez de quantos anos ela tinha. E a resposta foi 18 quilos. Ele perguntou de novo e ela respondeu: eu tinha 18 quilos, 4 anos e foi com o meu pai. O Dr. Felice, espantado, percebeu que em 23 anos de prática médica preventiva, nunca tinha se deparado com relatos de incesto. Intrigado, Dr. Felice pediu a 5 colegas para entrevistarem outros participantes que haviam abandonado o programa, e eles obtiveram os mesmos resultados. Das 286 pessoas entrevistadas, a maioria absoluta havia sofrido abuso na infância. Algumas pessoas até relacionaram o ganho de peso com a necessidade de se tornarem invisíveis para evitar mais abusos ou como uma resposta ao trauma. O Dr. Felice começou a entender que o peso para essas pessoas era visto como uma solução para acalmar a ansiedade, o medo, a raiva e a depressão, e não como um problema. Perder peso aumentava esses sentimentos a níveis intoleráveis. Apesar de ter encontrado um resultado importante, ao apresentar suas descobertas em um congresso sobre a obesidade, adivinhe, Dr. Felice sofreu críticas de outros médicos que não acreditavam nos relatos dos pacientes. No entanto, o Dr. David Williams, um epidemiologista, apoiou seu trabalho e sugeriu um estudo ainda maior. O Dr. Robert Anda, que estudava a ligação entre depressão e doenças cardíacas, também se juntou a eles. Juntos, eles realizaram um estudo com 17.421 participantes. Para isso, eles desenvolveram essa escala, que é uma escala de experiências adversas na infância, que incluía 10 tipos de experiências adversas. Tipos de abuso sexual, verbal, físico, disfunção familiar, pais alcoólicos, com doença mental, mãe vítima de violência doméstica, membro da família encarcerada, perda de pai, mãe, abandono, divórcio antes dos 18 anos. E depois adicionou então ainda a negligência emocional e física. O estudo aconteceu durante 2 anos, de 95 até 97, e esses participantes eles foram acompanhados durante 15 anos. Os resultados revelaram um vínculo direto de traumas infantis e doenças crônicas, doenças mentais, encarceramento e problemas de trabalho na vida adulta. Eles também descobriram que a maioria dos adultos estudados havia sofrido múltiplas experiências adversas. E quanto maior o número de experiências adversas, maior o risco
de problemas na vida adulta. Esse estudo tem um alto nível científico, mudou a compreensão e a ligação entre as experiências da infância e a saúde física e mental ao longo da vida. Os resultados tiveram um impacto significativo na forma como a gente entende a origem de diversos problemas de saúde pública. Esse estudo ele é conhecido como um divisor de águas assim dentro de quem, né, estuda trauma. E, e não só mostrou, mas escancarou as coisas, né? A gente vai ver o quanto que isso também tem relação, né, com os níveis de doenças crônicas que a população tem apresentado ao longo dos dias de hoje, assim. Então, esse é o questionário, né? O questionário é bastante simples, a pessoa só tem que marcar ali um xizinho, né? Se algum dos pais ou um outro adulto que vivia na casa insultou, humilhou, ou se provocou algum medo, se algum dos pais ou um outro adulto que vivia na casa puxou, agarrou, tirou alguma coisa, se tocou de alguma forma sexual, né? Se você sentiu aí o abandono afetivo, né? Você sentiu que ninguém da sua família te amava, ou pensava que você era especial, importante, né? Ou se as pessoas de sua família não olhavam umas pelas outras, não se sentiam próximas uma das outras, ou não se apoiavam. Essa segunda é uma questão bastante frequente, né, hoje em dia, porque a gente vê muita desconexão, né, entre as pessoas que ficam, né, mais conectadas com a rede social ou com, né, a internet, assim. Então, aqui na número 5 era a pergunta sobre se não tinha algo, né, algo para comer, ou não tinha coisas básicas, né, para que você pudesse sentir seguro, né, ou segurança alimentar, enfim, ou se você não tinha essa segurança porque os seus pais estavam muito perturbados, ou bêbados, ou, enfim, né, em uso de substância, se houve divórcio, se houve violência física aí, se você teve, então, contato com pessoas que que faziam uso de substâncias, ou com alguém que tinha algum tipo de problema psiquiátrico, né? Ou, ou se alguém, né, das pessoas que eram seus cuidadores ou próximos, então, foi preso, né? Então, a gente vai olhando por aí e vai entendendo o quanto que. Peraí, peraí. Vai entendendo um pouco o quanto que quanto maior o número de ACEs, obviamente, maior, né, o impacto na vida das pessoas. Então, eu vou pedir para vocês agora, eu não sei se eu consigo colocar o som aqui. Vocês ouviram alguma coisa quando eu cliquei? Não, né? Eu acho que não tem como colocar o som. Mas eu vou pedir para vocês prestarem atenção porque é legendado, tá? E o importante, claro que o som seria, né, daria um tom a mais, enfim, mas dá para a gente entender bem o vídeo, assim, com só vendo ele, assim. Tá bom, vamos lá. Ô, Michele, ainda tá aquela tela, né, do SOS? Eu só tô Qual vendo tela? isso. Hã? Só Qual tela, Evelyn? essa tela aqui, SOS, porque tá bem pequenininha, desatando traumas. SOS de baralho, SOS desatando traumas, Vocês é estão vendo isso? isso também, gente? Mais alguém? Vocês estão vendo uma pessoa agora? Ué, Evelyn, Ixi, tu quer... sei lá, só tô com isso.
Tô vendo o início de um filme, de um vídeo. Não, não tô Vídeo, vendo né? nada. Não tô. Tu quer sair, mas É, não tu quer sei. sair e entrar de novo ou ele vai lá? É, eu vou Fecha e sair e entra de entrar de novo. novo. Deu certo, eu saí. Vai lá que a gente espera aí um minutinho. Vai lá rapidinho e volta, pra você não perder. Como é que pode isso para umas pessoas parecendo uma coisa e para outra? Também. Façam a mesma coisa e vendo o vídeo. Tá, agora deu certo. Deu, iPhone. deu certo. Qual é teu nome, iPhone? Tá aqui aparecendo o iPhone. Voltou? E agora? Deu, Deli? Tá, vamos lá então. Muito comum isso aqui. A gente vê isso daí, né? Hoje em dia. E essas coisas têm um impacto muito grande, assim, na vida das pessoas. Então, a gente sabe que as adversidades na infância, elas têm algumas coisas importantes que a gente precisa considerar sempre. Então, a gente precisa sempre saber a duração em que isso aconteceu. Foi uma vez só, foi dos teus 10 aos 12, desde, sei lá, dos 4 anos, foi no tempo que eu morava lá e que o vô estava junto, enfim, o número de adversidades. Então, eu morava lá numa cidade, numa casa, e aí não tinha segurança alimentar, não tinha proteção, enfim, e ainda assim eu via as pessoas que, né, sei lá, o meu pai ou o meu avô, enfim, né, fazendo abuso de substâncias. Qual é o tipo? Ou eu via o pai e a mãe brigando, enfim, né? O tipo da adversidade. Como que isso, né? O que que acontecia? Era uma exposição, uma violência, era uma agressão a mim mesmo, né? A minha estrutura física, psicológica, enfim.
o meu estado de desenvolvimento e pensamento de período crítico. Então, se isso aconteceu na infância, se aconteceu na adolescência, se foi na vida adulta, cada fase do desenvolvimento pode ter uma repercussão diferente na manifestação dos sintomas mais para frente. Então, preciso entender muito bem, né? Porque se a gente, às vezes, a gente consegue identificar até o tipo de sintoma que o paciente traz, a gente consegue ter uma tinta, assim, né? De da onde que isso aconteceu, assim, né? Se isso é se são sintomas mais difusos, se são uma angústia que ele não sabe de onde que veio, não consegue nomear, enfim, isso já é um indicador de que talvez o trauma tenha acontecido em um período pré-verbal, provavelmente, porque ele não consegue nomear aquilo ali, né? Ele não tem maturidade cerebral ainda para registrar isso e por conta disso ele não consegue verbalizar, né, ou narrar a história do fato em si, né? Então os traumas eles já ficam no corpo e quando então a gente mais cedo acontece, né? A gente está falando aí de primeira infância, a gente está falando de trauma gestacional, né? Que acontece e às vezes até trauma transgeracional, né? E a gente precisa, hoje em dia a gente já sabe, né? Não tinha, quando eu ia eu não sei se ainda tem, se fala sobre isso, enfim, mas tinha aquela coisa de, como é que é, regressão, enfim, que fala, né? Quando a pessoa, eu vou lá para vidas passadas, assim, né? A gente não tá falando disso quando a gente fala de trauma transgeracional, tá? A gente está falando de como o meu organismo foi se alterando a partir das coisas que os meus pais vivenciaram, enfim, e aí foram passando para mim, enfim, né, na carga, né, no meu DNA, enfim. Então, é disso que a gente está falando de epigenética, né, acima das coisas, assim. Então, as adversidades da infância, elas precisam ser entendidas considerando, então, relacionamentos, ambientes, se eles são seguros, se eles são estáveis, se são estimulantes, se estão associados, à redução desses Pode dar um marcadores. choco, hein? Não? Oi? Tudo bem? Aí. Então, a gente tem É, tô vendo. a gente tem impacto, então, né, nos reguladores endócrinos, que são a nossa capacidade, enfim, de metabolizar, né, os nossos hormônios, enfim, nossa capacidade imunológica, né, no nosso metabolismo funcional, né, no nosso metabolismo corporal, genético, de estresse tóxico, os resultados clínicos da saúde física e mental, todas essas coisas elas são alteradas a partir do que a gente vai sentir no nosso corpo, a gente vai ter as alterações nessas áreas e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Agora, vamos colocar aqui. Antes disso, falando um pouco sobre epidemiologia, hoje em dia a gente já estima, né, já existe estudos que mostram que de 5 a 30% de todas as condições de saúde mental na idade adulta estejam associadas a traumas infantis. Então, pensem que 70% dos adultos já vivenciaram algum tipo de trauma. Se a gente pensar bem, né, todos nós já passamos por situações que, né, poderiam ser traumatogênicas. Algumas talvez a gente tenha registrado, outras a gente tenha dissociado da nossa
tirado da nossa consciência, enfim, né, para a gente seguir a nossa vida. Que se a gente não tivesse algum tipo de dissociação, algum tipo de, né, deixa isso para lá e fica embaixo do tapete, enfim, todo mundo ia meio psicotizar, né, assim, com as coisas que iam acontecendo. Então, é importante a gente saber que isso é muito normal, né, e normalizar também, normalizar não, né, mas assim, mas entender que isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? Então, e que a gente vai ir cada vez mais tendo esse olhar ampliado sobre como é a manifestação, né, dos sintomas do paciente. Porque é muito mais importante, né, as meninas aqui que estão ainda, né, numa fase de formação também, onde é muito incutido essa coisa na cabeça da gente, que a gente tem que saber lá o código da doença, quantos sintomas lá tem que ter para fechar o diagnóstico, para botar o códigozinho, enfim, para enquadrar as pessoas, né? E a vida é muito mais complexa do que isso, né? A gente tem muito mais coisa para poder entender, né? E sim, quando vocês começarem a olhar os pacientes dessa forma, né, a partir dos traumas, vocês vão entender que não dá mais para a gente botar as pessoas em caixinhas, assim, porque elas não entram em caixinhas, né? Então a gente tem aqui um, um número alarmante, né? Na América Latina, né? Infelizmente nós somos os campeões aqui no Brasil, né? Com 17,38% de depressão. A gente tem, então, em torno de 215 milhões, né, de habitantes e 37.420 são pessoas que estão em processo depressivo. É claro que também, né, gente, isso pode ser um número ainda subdiagnosticado, né? Porque pode ter muito mais gente que, né, não respondeu a pesquisa, enfim, ou não, né, não foi. Então, é alarmante isso, assim, cada vez mais, né? Isso tem aparecido muito no nosso. Essa é uma, retirada, um artigo de uma revista chamada The Lancet, então uma revista muito conhecida mundialmente, né? E um dado de prevalência, assim. Então, em 2021, então, a gente estimou, né, um aumento de 27,6 nos casos de transtorno depressivo maior e 25,6 de casos de transtorno de ansiedade. Então, a pandemia, ela deu um boom na saúde mental, né? As pessoas que não estavam doentes ficaram, né? Muitas pessoas ficaram doentes e quem já estava com um negócio, né, na beirinha, assim, enfim, acabou abrindo quadros, assim, depressivos, ou de ansiedade, ou de transtorno de estresse pós-traumático, enfim. Então, a gente teve esse dado alarmante aí, né? E aqui eu quero mostrar para vocês, essa é um exame de imagem de um cérebro de uma pessoa saudável e de uma pessoa com depressão. Então, vocês vão olhar que ali na parte de baixo, a gente está vendo do lado direito uma pessoa que tem depressão, do lado esquerdo, uma pessoa sem depressão. Vejam como é hipoativado, ou seja, quanto tem menos, a partezinha amarelinha ali, mais clarinha, é a parte que o cérebro está funcionando, né? Assim, tá ligado, sim. E quando, e E quando eu estou deprimido, vejam o quanto que eu consigo ativar o meu cérebro, né? Quanto que quando eu tenho uma depressão, né? Uma depressão crônica, aqui no meu córtex pré-frontal, vejam bem, ó,
Ali na parte verdinha, quando vocês olham assim pro lado, não sei se parece aqui, ó. Esse aqui é o córtex pré-frontal, tá, gente? Essa é a área do nosso cérebro que faz com que a gente consiga raciocinar, entender as coisas, resolver problemas, planejar a vida, não fazer bobagem, enfim, tá? Essa área do cérebro da córtex pré-frontal é isso. O nosso cérebro ele veio desenvolvido de trás para frente, tá? Então, essa área aqui é a área mais especializada do nosso cérebro. E essa área aqui atrás são as áreas subcorticais, né? A gente chama isso de córtex frontal e córtex subcortical, tá? Então, aqui atrás, perto do meu pescoço, aqui onde é que eu tenho, né, um pouquinho em cima da nuca aí, o meu córtex é o meu subcórtex. No subcórtex, a gente fala que estão a maior parte do armazenamento, assim, das memórias traumáticas. Por quê? Lá a gente tem mais funções no cérebro mais partes do cérebro responsáveis por áreas de sobrevivência na vida da gente. Então, eu tenho no meu cérebro aqui atrás, por exemplo, vocês devem ter ouvido já aquela coisa assim, a pessoa bate a cabeça, bate a nuca e morre, né? Assim, porque aqui tem áreas, centros, né, que coordenam centros vitais do nosso corpo, certo? Então, olhem bem, né, o quanto que o nosso cérebro é super legal, assim, né? Então, exatamente essas áreas que coordenam a sobrevivência também são as áreas onde as nossas memórias traumáticas ficam mais armazenadas. Então, a gente pode concluir que a gente está falando de sobrevivência, né? Então, quando eu tenho depressão, quando eu tenho algum transtorno psiquiátrico, enfim, né? Eu tenho uma baixa ativação na minha capacidade de resolução de problemas, porque eu estou com isso muito ativado, né? E também essa parte de trás, obviamente, e essa parte aqui do meio, ó, que são as áreas mais emocionais, vamos chamar assim, né? As áreas límbicas que a gente fala sobre isso. Vou explicar para vocês aqui num cérebro mais adiante que ele tem, né? Tem um slide sobre isso. E aqui então a gente vai falar sobre a dor crônica, né? A gente hoje sabe que 35%, vamos ver, a prevalência de dor crônica na população adulta em dose de 35 e 42. Então, na população adulta, 35% das pessoas, gente, isso é um terço, pelo amor de Deus. É muita coisa, né? Vão sofrer com dor crônica. E nos idosos isso aumenta mais, vira 47%. Então, é um problema de saúde pública importante que a gente vai cada vez mais enfrentar aí pela frente, né? Porque as pessoas começam chega uma hora que a saúde mental, enfim, né, extrapola, enfim, a gente não consegue mais disfarçar as coisas, enfim, e aí o corpo grita, né? O corpo grita. Bom, então aqui foi o que eu expliquei para vocês, tá? Então a parte de trás, aqui, foi onde o nosso cérebro foi desenvolvido, né? A gente descende dos répteis, né? Lembram lá das aulas de biologia. E aí a gente foi indo de trás para frente, né? Nos desenvolvendo. A gente veio aqui primeiro das funções vitais, daí depois a gente foi desenvolvendo as emoções, né? Com o nosso cérebro límbico. E aqui na frente o córtex pré-frontal ou neocórtex, que é um córtex novo, né? Que é o que faz a gente pensar, raciocinar. Então, aí embaixo a gente tem, né, o agir,
o reptiliano como o instintivo, né? O emocional como o sentir, né? Que é o mais do mamífero, enfim, e os homens, né? Seres humanos, enfim, com essa parte mais envolvida do neocórtex. Ah, isso é bem importante a gente entender sobre isso. Bom, então, aqui a gente vai falar sobre o sistema nervoso parasimpático e simpático. O que que é o sistema nervoso parasimpático e o simpático? Cada um deles é responsável por coisas diferentes no nosso corpo. O nosso cérebro, o nosso organismo como um todo, ele foi desenvolvido para que nós possamos entrar, né? A gente possa entrar em estresse e depois se desestressar, né? O que que é entrar em estresse? Quando eu preciso fazer algum tipo de atividade, sei lá, física, ou eu preciso lutar com alguém, eu preciso falar alguma coisa, enfim, eu tenho que provocar algum tipo de estresse no meu corpo, né? E esse estresse, obviamente, ele tem escalas, né? Se é uma coisa que me causa muita ansiedade, né? Muito estresse, enfim, eu vou ter mais ativação no meu corpo. Então, eu vou ter minha pupila mais dilatada, eu vou ter meu coração batendo mais forte, as minhas vias aéreas muito mais, né? Eu preciso respirar mais rápido para bombear mais sangue, enfim, né? Para o meu coração, para minha cabeça, enfim, começo a suar mais, eu começo, o fígado começa a aumentar uma taxa de glicogênio, né? E transformar isso, né, em glicose. O sistema digestivo vai diminuir a atividade, as suprarrenais, que é as glândulas responsáveis pela produção lá de adrenalina, do cortisol também, elas ficam super ativadas, né? E aí, quando a gente chega em estresse crônico, vira uma bagunça e ela já não sabe se elas têm que produzir ou não tem que produzir, enfim, vira todo uma bagunça no nosso corpo. Mas tudo isso é importante para a gente poder se defender. Pensem que a gente veio equipado com essas coisas já desde que a gente, né, desde que somos pessoas lá das cavernas e que precisavam de, né, lutar com os bichos, enfim, para não morrer, né? Hoje em dia, os bichos são os boletos, né? Ou as dores sociais que a gente tem, né? Elas são o que normalmente ativa o nosso sistema nervoso simpático. E o nosso sistema nervoso parasimpático, ele é o responsável pelo outro lado. Então, quando o simpático, né? Como o simpático ele é responsável por essas situações, o parasimpático ele é responsável pelo contrário disso, né? Então, ele é responsável por coisas que são mais de sobrevivência, então, sobre os nossos batimentos cardíacos lentos, sobre a contração, né, dos nossos brônquios. O simpático ele abre e o parasimpático diminui, né? Eu tenho mais uma constrição das minhas veias sanguíneas. O meu sistema digestivo, quando eu estou mais relaxada, ele funciona melhor. Meu útero funciona melhor, né? Lá no outro tá contraído, enfim, né? A bexiga pode mudar também, né? O débito urinário ali, ficar mais relaxado, aumentar, enfim. E todas essas coisas, gente, elas são importantes, né? Como eu falei para vocês, a gente vive numa eterna luta desse simpático e parasimpático. E a gente vai ver que o sistema nervoso simpático é o nosso queridinho aqui da aula de hoje. Porque quando a gente passa por alguma situação traumatogênica, a gente ativa o sistema nervoso simpático. Porque o nosso cérebro entende que a gente está em perigo.
E aí, se estamos em perigo, devemos fazer o quê? Nos protegermos, né? Nos protegermos para não morrermos, porque essa é a principal função que a gente tem, né? Quando alguém pensa o contrário, é porque está doente, né? Ou está deprimido, enfim. Então, olha só, aqui a gente tem, né, o eixo que acontece, né, no estresse. Aí, ó, o coraçãozinho, as glândulas suprarrenais ali e o estresse na cabeça. Então, uma ansiedade, uma ideação cognitiva, né, um comportamento de evitação e depois um problema de memória ocasionado, enfim, por essa alteração, bagunça no cérebro e no corpo também. Então, olha só, a gente tem um eixo que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, tá? Esse hipotálamo, hipófise, adrenal é um eixo endócrino. Vocês lembram que lá no início da aula eu falei da ativação, né, e da desregulação endócrina, né? Porque justamente esse eixinho aqui, queridíssimo, que fica todo bagunçado. Daí o nosso sono fica bagunçado, a nossa capacidade de se autorregular fica bagunçado, o apetite fica bagunçado, enfim, a gente tem várias alterações fisiológicas por causa da ativação desse eixo. Porque pensem bem, se eu estivesse numa situação de risco, que eu tivesse que me defender, eu não tenho que ficar pensando, se eu tô com vontade de fazer sexo, se eu tô com vontade de comer ou não, enfim, né? Porque essas são coisas que a gente faz quando a gente tá mais relaxado, enfim, né? Então, o aumento do cortisol e da adrenalina por essas, né, pelas glândulas suprarrenais, elas são importantes para a gente ter uma atitude na vida, né? Quando a gente precisa de fato ter. Mas a gente tem que ter e depois voltar à homeostase, né? Voltar ao equilíbrio. Os nossos, os nossos batimentos cardíacos precisam voltar ao normal. E quando a gente está em estresse, a gente aumenta isso, por isso a gente aumenta a pressão arterial, então aumenta a resposta imune também. E, aí, às vezes a gente desenvolve um problema autoimune também em função disso tudo, né? São outras coisas muito comuns de acontecer. Então, olha só, a gente tem aqui, né, quando a gente fala de estresse, a gente também fala de morte celular. Morte celular, porque eu estou dando uma carga para o meu cérebro muito maior do que ele é capaz de conseguir lidar, né? Se eu estou em estresse crônico, então, Deus me livre, pior ainda, né? Então, eu vejo que quanto maior o estresse, então mais a gente tem esse aumento desses glicocorticoides, que são essas moléculas, enfim, que trabalham aí com a nossa glicose, né? Se elas trabalham com a nossa glicose, já fica uma bagunça na nossa resistência à insulina, ou seja, o nosso controle hepático também fica bagunçado, né? Com o pâncreas, enfim, todas as coisas que estão relacionadas a isso, né? E a gente diminui, o fator neurotrófico derivado do cérebro, ou seja, a nossa capacidade de resistência aí, né, neuronal, enfim. E ali isso daí é um neurônio, tá? Então, quando a gente tem um neurônio bem feliz, saudável, ele tem vários ramos, assim, e se conecta com várias coisas, né? Tem vários dendritos, né? Quando eu tenho um cérebro adoecido, com atrofia ou com morte neuronal, tanto é que a pessoa
quando ela está doente, assim, né, com uma saúde mental prejudicada, ela não consegue raciocinar direito, ela não consegue resolver os problemas, não consegue também porque o cérebro não faz conexões cerebrais, né? Os neurônios estão alterados por isso, assim. Então, aqui tem uma foto, né, da diferença de um cérebro em controle, né, e um cérebro de um neurônio, né, em estresse. Vejam como ele tem bem menos cabelinho, né, e bem menos neurônios, bem menos dendritos, na verdade. Então, aqui também, né, as espinhas neuronais, aqui também a diferença, né, celular. Então, gente, é muito sério isso, assim. É. E, além disso, como eu falei para vocês, assim, né, a gente tem um processo de catastrofização das coisas. A gente começa a desregular lá o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Aí o nosso sono também fica bagunçado. Aí a gente começa a ter uma proliferação das células T, que são essas células responsáveis pela nossa defesa, né? E aí aumenta mais as células NK, que são essas células que são responsáveis também por achar que alguma coisa está aí, né? Nos ameaçando, enfim. Por causa disso, a gente tem uma atividade citotóxica, ou seja, o nosso ambiente celular, né? Ou seja, as nossas células, elas começam a ficar inflamadas. A gente tem o que a gente chama de inflamação subclínica, tá? E essas informações subclínicas, são aquela sujeirinha que fica ali, né? Vai ficando a sujeirinha, e vai aumentando a sujeirinha, vai aumentando a sujeirinha. E aí eu tenho no estresse crônico muito mais, obviamente, mais atividade dessas coisas, né? Então, eu tenho muito mais. A minha resposta autoimune já está alterada. Eu tenho essas IL-2 e FN, não sei o que que é esse símbolo, viu? Alfa, enfim. Elas são interleucinas, ou seja, são células também responsáveis, né, que acontecem, que, que mostram, né, que a gente está inflamado, enfim, né? A gente diminui a nossa cicatrização de feridas, né? Então, nossa resposta a vacinas, é como se a gente estivesse minando, né, num campo minado que não respondesse mais, a gente não consegue mais ter uma resposta imunológica consistente quando a gente passa muito tempo da vida, né, inflamado, né, com essas coisas alteradas, assim. Então, aqui a gente tem um círculo vicioso, a gente tem o sintoma de estresse, né, a depressão, a insônia, a ansiedade, as doenças clínicas. Isso aí tudo é um ciclo vicioso do que acontece e que não vai ter resultados positivos, tá? Quanto mais depressão, quanto mais insônia, quanto mais estresse, enfim, acaba que as pessoas desenvolvem coisas mais crônicas, né? Então, as inflamações que são subclínicas, ou seja, aquela inflamação que nem todos os profissionais de saúde conseguem identificar, ou eles olham para isso e dizem: Ah, tu tá aqui nos valores de referência, volta aqui quando tu tiver com um problema, que daí a gente vai saber como resolver, né? É isso que, infelizmente, a medicina tradicional aprendeu, né? Que é tratar a doença e não prevenir doença. Então, essas interleucinas aí são essas células, enfim, essas citocinas
que mostram que a gente está inflamado, né? Isso tem exame para saber essas coisas, tá? E esses outros, o fator de necrose tumoral e o fator nuclear KB também são coisas que acabam, pensem assim, se eu estou numa inflamação subclínica, eu fico subclínico, 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 até eu viro clínico, né? Ou seja, quando estou clínico, quer dizer que eu já estou, né, com uma doença, enfim, classificada lá pelo, nos códigos das doenças, assim. Então, eu tenho sintomas de humor deprimido, eu tenho fadiga, eu tenho alteração de sono, começo a ter desinteresse, diminuição, assim, eu fico mais devagar, não tem, vai evitando as coisas, meu pensamento mais lentificado, né, quando a gente está inflamado, né? E às vezes eu nem tenho assim, não estou francamente deprimido. Eu só deixo de fazer as coisas, daí eu acho que é preguiça, né? E, e aí a minha vida vai ficando comprometida cada vez mais por conta dessas alterações fisiológicas, assim. Tá, Michele, daí, mas o que que isso daí tem a ver com o trauma, né? Porque afinal de contas a gente está falando do trauma, né? Eu falei para vocês que a gente tem correlatos subcorticais, né? Muito importantes, uma baixa ativação do córtex, aí a parte que pensa, né? E quando eu tenho um trauma, eu tenho uma baixa ativação somatosensorial. O que que isso quer dizer? Somato, corpo, sensorial, sensação, né? Então, é como se eu não conectasse, eu fizesse uma desconexão daquilo que eu estou sentindo com o meu corpo, né? Então, eu começo a ter uma hipoatividade de um centro de referência do núcleo caudado, que é uma área ali bem no meio do cérebro, tá? E uma hiperatividade da amígdala. A amígdala, gente, ela é assim a estrela maior do trauma, tá? E essa coisinha tem o tamanho de uma ervilha dentro do nosso cérebro. E ela é capaz de um estrago, né? Não, ela tá ali bonitinha para nos ajudar a nos proteger, tá? A amígdala é como se fosse o detector de fumaça do cérebro. Então, os meus instintos, eu enxerguei alguma coisa que me faz, ou ouvi alguma coisa que me faz pensar que eu estou em, em perigo, a amígdala grita. E quando ela grita, é só ela que tem vez no cérebro. Quando ela grita, ela diz, ó, agora ligou o alarme e a gente tem que se defender das coisas. E aí que começam, né, os processos de ansiedade, né, de hiperatividade da amígdala, né, com toda aquela coisa do simpático que eu expliquei para vocês, né, que tem a ver com isso. Então, ó, aqui de novo, né, glândula adrenal que faz essas alterações. Essas alterações, elas acontecem no hipotálamo, que é o que cuida lá do nosso sono e vigília, né? A gente também tem uma alteração da variabilidade da frequência cardíaca. A frequência cardíaca, gente, é aquela coisa quando a gente faz um eletrocardiograma, né? Aquele negócio que vai assim, né? Quanto maior a nossa variabilidade da frequência cardíaca, mais o nosso coração tá legal, né? Quando eu tenho, é óbvio que ele não bate bem no mesmo ritmo, né? O coração às vezes ele faz tu, né? Faz aqueles
Mas quanto mais eu tiver, né, diferença entre os picos e os vales, ou seja, quanto mais a curvinha sobe e desce, mais saudável é o meu coração, tá? Minha frequência cardíaca. Por isso, quando eu começo a respirar curtinho demais, por causa de que eu estou sempre estressado ou sempre ansioso, a minha frequência cardíaca vai ficar diferente. E isso vai causando danos ao nosso coraçãozinho também, né? E aí, vocês já sabem aonde que isso vai dar, né? Se o coração começa a pifar, enfim, né? A gente tem muito mais chance de ter problemas cardiovasculares ou vasculares, enfim, né? Então, é muito sério. A gente sabe que existem alguns tipos de... Esse autor, o Nelson e tal, ele começou a fazer uma relação sobre, foi estudar, então, quais eram os problemas de saúde que foram mais comumente observados nas pessoas que passaram por adversidades na infância, né? Então, ele viu que um exemplo de impacto físico é que essas pessoas que passavam por traumas, elas tinham muitos sintomas somáticos, né? Dor, especialmente, dor. Elas tinham má saúde bucal, elas tinham mais propensão a ter asma, mais propensão a ter alergias, mais infecções aumentadas, né? Elas têm mais problemas de aprendizado, mais uso precoce de doenças, drogas ilícitas, né? Começam a ter mais absenteísmo no ensino médio, por exemplo, elas deixam de estudar, enfim, né? Usam álcool com mais precocidade, tem mais, olha só, né? Quando a gente começa a estudar trauma, a gente começa a ver que algumas doenças que são diagnosticadas, elas simplesmente, as pessoas simplesmente param de ter esses sintomas quando elas tratam os traumas. E daí elas, como assim, deixam de ser TDAH agora? Não é mais, né? Não precisa mais tomar o remédio para manter a tua atenção focada. Pensem bem, gente, o que que é um organismo que está em alerta extremo o tempo todo, se ele não vai ter uma baixa capacidade atencional, né? Investiguem a fundo essas coisas, porque, olha, muitas vezes, não vou dizer que todas, né? Não vou banir esse, esse diagnóstico, essa coisa, mas assim, muita coisa que é, a gente vê depois que não é, né? Então, a gente precisa entender isso e dar uma relevância para essas coisas. A gente tem, gente, olha só, já é comprovado que a gente tem, né, as pessoas que sofrem traumas em áreas mais precoces, elas têm alteração do volume do cérebro, pensem, e obviamente da atividade funcional. E o cérebro é menor. Se o cérebro é menor, que ele tem menos conexões sinápticas, eles têm menos conectividade nos transmissores, né? Então a gente já sabe, isso já está provado, né? As pessoas que passam por situações como essa, elas têm, né? Mostram lá nos exames, enfim, alterações, né? Biológicas, né? E as pessoas começam, obviamente, elas começam daí com esses problemas, e aí elas têm mais outros problemas comportamentais, é quando vê, vira uma bola de neve, isso assim, né? E aí é trauma sobre trauma, né? Assim, então, é importante a gente cuidar, porque a gente daí começa a ter alterações biológicas no comportamento, né? A gente começa a não fazer exercício, não cuidar do que a gente come, né? Nem controlar o estresse, enfim. Já vou parar um pouquinho para vocês perguntarem, tá? Vão anotando as dúvidas, tá, gente?
E aí eu vou dar um espaço aqui para a gente conversar no final aqui. Então, eu falei para vocês que o nosso eixo hipotálamo, hipófise adrenal fica bagunçado, né? E com isso a gente tem o que? A queridíssima insônia, né? Que é um sintoma que talvez é o primeiro que vem e o último que vai embora, infelizmente, nos transtornos psiquiátricos, né? Quando a gente tem insônia, a gente tem o maior risco de ter hipertensão arterial, a gente tem maior risco de ter infarto agudo no miocárdio, AVC, maior risco de mortalidade, maior risco de diabetes, de dor, né? Então, a insônia não é algo que a gente tenha que passar batido. Primeiro, a gente tem que fazer o paciente conseguir dormir direito, porque daí já é meio caminho andado, né? Então, aqui a gente tem outro estudo, olhem bem esse estudo, 52.610 indivíduos durante 11 anos, tá? Total de 2.368 tiveram infarto agudo do miocárdio, né? A presença das queixas de dificuldade para adormecer, dificuldade para se manter dormindo ou sono não reparador. Às vezes acontece isso também, a pessoa dorme menos, né? Ou tem um sono intermitente, assim, né? Ou quem tem, sei lá, quem tem problemas no trabalho, né? Tem aquelas escalas, né? Que a pessoa dorme um dia ou dois, não, enfim, daí fica uma bagunça. Isso é um risco gigante para as pessoas terem infarto no miocárdio. Então, a gente tem que conseguir fazer com que as pessoas durmam. E sabe que recentemente saiu um estudo, até não coloquei aqui, que além de eu ter que dormir sempre na mesma hora também ajuda a minha saúde física. Claro, porque isso ajuda o meu círculo circadiano, assim, né, a funcionar melhor. É importante que eu entenda sobre isso, né, para poder explicar para os pacientes, olha, se você não dorme, você não faz faxina, né? O teu cérebro ele não para quando você vai dormir, ele continua trabalhando, aí que ele começa a fazer a faxina neuronal ali, né? E, né, botar as coisinhas no lugar, as memórias no lugar, enfim, né? E aí, depois disso é que você consegue relaxar, assim, né? E acordar bem. Por isso que você consegue acordar bem ou não no outro dia, né? Então, aqui as consequências, né? De novo, aí que falando sobre o AVC, então, dizendo que os pacientes que têm insônia, eles têm 54% maior risco de AVC, tá? Então, né, a gente já tá sabendo que a insônia, pensem bem o que que é insônia, né, gente? A insônia é o meu cérebro dizendo assim, não dorme porque tu tá em perigo. Não dorme, fica ligado, porque senão algo ruim vai acontecer. Fica esperto. E meu cérebro e a amígdala vai ficar, ó, o tempo inteiro em alarme. E a pessoa não consegue relaxar. Então, a gente não pode negligenciar esse sintoma que é muito comum, né, no, no nosso organismo, assim. Então, os traumas, eles afetam a nossa capacidade de reagir física e emocionalmente a algum tipo de ameaça. Então, lembram que eu baixo minha resistência até a vacinas quando eu tô né, inflamado, traumatizado, com sintomas, né, como esses que a gente falou aqui. E com o tempo, as células inflamadas tornam-se sintomas e doenças crônicas, como eu acabei de falar aqui para vocês, né? Eu acho que isso eu bati bastante na tecla aqui e precisa
precisa que a gente não ignore essas coisas. O mundo está cada vez mais adoecido. As pessoas estão cada vez mais desconectadas, né? Desconectados dos outros e o que é pior, de si mesmo também. Elas não sabem dizer o que estão sentindo, não conseguem nomear as coisas, né? Isso é muito comum, muito, muito sério, né? Então, por isso, gente, né, que é um convite também, né, a partir de todas essa explicação que eu estou aqui trazendo para vocês, que o trauma não pode ser ignorado, a gente precisa conseguir corregular com as pessoas, né? Ser essa âncora de segurança para as outras pessoas, né? Porque as pessoas se sentem bem quando elas se sentem ouvidas, porque elas sentem a energia, né? E o foco da atenção. Então ele não pode ser ignorado. O trauma não pode. E aí, por causa disso, eu pensei em poder falar mais sobre isso para quem quiser, né? E quem quiser entender mais, quem achou muito legal isso, né? Que a gente falou aqui. Quem ficou curioso, quem quer entender mais, assim, por que que algumas técnicas são mais efetivas para o trauma do que outras, o que que elas fazem de diferente, né? Quem quer entender sobre neurociência, sobre trauma, sobre estresse, e tem, né, sentiu o chamado, uma responsabilidade de ajudar a curar o mundo, ajudar as pessoas a ficarem mais conectadas. Eu vou convidar vocês, então, para quem quiser estar comigo, para o curso que vai acontecer nesse sábado, né, o curso de Neurociência, Trauma e Estresse, e onde a gente vai falar mais ainda sobre a neurofisiologia do trauma, explicar tintim por tintim o que que acontece dentro do cérebro. Eu só falei da amígdala, que é a nossa estrela principal, mas existem várias coisas que acontecem no nosso cérebro quando a gente está em processo de traumatização e também por como essas coisas acontecem e como elas deixam, né? Quando elas param de acontecer, enfim, né? Então, a relação de trauma e estresse, falar mais sobre os tipos de trauma, como os traumas são formados, né? Como que é o processo, quais são os fatores de risco e de proteção, o que que uma pessoa pode fazer para ela evitar um processo de traumatização, né? Quem está mais sujeito a ter traumas, quem não está. Quem tem né, a relação da teoria do apego e trauma, a teoria do apego é uma teoria muito comum, muito assim que está muito em voga assim na psicologia agora, assim, né? Porque ela fala e explica muita coisa sobre o processo de traumatização e principalmente o que são as neuroterapias, né? Ou seja, as terapias baseadas no cérebro. São essas terapias que desativam, né, essa bomba relógio aí que fica ativada lá com a amígdala e fazem o nosso córtex frontal voltar acordar da cinza onde eles estão. Então, gente, para quem quiser comigo nesse sábado, vai ter também, né, vai ganhar junto uma aula com a doutora Michele Chiodelli, que vai trabalhar sobre epigenética e neuromodulação. A doutora Michele trabalha com saúde mental integrativa, tem todo um conhecimento nisso, e também trabalha com neuromodulação, com umas técnicas específicas de estimulação cerebral, e vai falar sobre essa mudança também, né, sobre a epigenética, ou seja, o que está acima da genética ainda, né, que a gente entender um pouquinho mais qual é a influência disso na nossa saúde. E o Dr. Everton,
que é o Everton também é médico, oftalmologista e médico integrativo funcional. E ele vai falar sobre as mitocôndrias. Essa organela aí que a gente não dava nada lá na aula de biologia e a função que ela tem na nossa vida, uma função vital, assim, né? Então, explicar todo o mecanismo de saúde que a gente precisa e as coisas que a gente precisa, né, cuidar, enfim, para a gente ter uma saúde celular e corporal, enfim, né, melhor. E também uma outra aula que vai ser uma aula ao vivo com vocês, com a nutricionista Fabiane Nitsky, que é mestre em genética, é uma nutricionista funcional integrativa, tem muito conhecimento, professora acadêmica, tem muito conhecimento da relação, né, da nutrição com a saúde mental. E ela vai falar, então, sobre como que funciona isso, né? Como a alimentação vai influenciar na nossa saúde mental, né? Para melhor ou para pior, enfim, né? E o que isso acontece no processo de depressão. Então, gente, quem quiser estar comigo, né? Lá no início eu falei para você sobre o meu baralho, né? Quem quiser estar comigo, então, a primeira pessoa aqui, né, que, enfim, comprar o curso vai ganhar um baralho físico, né? E os 10 primeiros, então, vão ganhar o baralho digital, né? Que aí eu vou encaminhar para vocês. Então, né, o primeiro, obviamente, vai ganhar os dois, e né, quem quiser, além disso, enfim, vai poder também ter essa parte de recurso, enfim, para poder lidar. Então, gente, quanto que custa tudo isso? Quanto que custa, né? Mais de 10 anos de trabalho e muitas e muitas e muitas horas de estudo. Quem quiser estar comigo, então, um valor de R$ 597, um curso um dia todo, e que pode ser parcelado, então, 12 vezes de 60,75. E é isso. Então, a gente deixou agora, eu vou abrir para vocês. Agradeço a, a paciência, agradeço a presença de vocês, enfim, né? Foi um prazer. Eu gosto de falar sobre esse tema de uma maneira, enfim, se deixar, eu fico falando horas, 1000 horas, assim, sabe aquela coisa que a gente fala assim pelos cotovelos, assim, é eu falando sobre trauma, né? Então, vou abrir agora, vou olhar aqui, o que que vocês não vejo. Amanda essa aula, estou esperando ansiosamente o sábado. Ah, que legal, que legal. Gente, dúvidas? Dúvidas? Tem gente que entrou aqui depois, a Valéria. Ô, Você, Michele, o baralho físico, onde fala, que a né? gente compra o baralho físico? O baralho físico, eu acho que Que eu eu tenho tenho ainda digital. eu acho que eu tenho algumas unidades ainda. Eu tenho que olhar se eu tenho mais do que, né? Tem mais uma pessoa, tenho duas pessoas já que ganharam. Eu tenho que ver se eu tiver algumas unidades, tu pode comprar de mim, ou então aí a gente tem que ver com a editora, aí se ela tem ainda, ou alguma das autoras que tem o baralho, ainda assim, porque a gente fez o lançamento e aí cada coautor comprou um número de unidades, né, para poder vender, Ah, enfim.
Daí eu não sei se a editora tem ele disponível Ah, eu assim. achei que só tinha digital. Não, tem físico também. Tem Ah, físico tá. também. Isso. Gente, e dúvidas sobre a aula? Alguém? Gisele, Valéria, Foi muito bem explicada, Michele. nenhuma dúvida? Ai, Gisele, que legal. Legal. Vamos aqui só. Como é que eu faço para pausar? Então,